Olá, Capricórnio! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Emanuel Velasque e esta é a sua leitura de tarô para esta semana. Capricórnio, inicialmente eu vou tirar as cartas, farei uma leitura sobre trabalho, na sequência farei uma leitura sobre relacionamentos, tanto para quem está solteiro, quanto uma leitura para quem está namorando noivo casado. Então, Capricórnio, vamos ver aqui as primeiras cartas da sua leitura. Como primeira carta, nós temos a energia da torre. Como segunda carta, Capricórnio, nós temos roda da fortuna. Como terceira carta, nós temos aqui a energia da temperança. Respira fundo, concentra, deixa a energia fluir. Vamos ver aqui mais informações, Capricórnio, para esta semana. Vamos entender o porquê dessa torre estar aqui, nessa temperança e roda da fortuna. Então vamos ver aqui mais cartas. Como primeira carta, nós temos um 6 de espadas. Como segunda carta, nós temos aqui um rei de espadas. Como terceira carta, Capricórnio, nós temos um 9 de espadas. E como última carta da leitura, nós temos aqui um 6 de ouros. Olha, Capricórnio, agora ficou mais fácil entender por que tantas espadas nessa leitura, né? Porque é aquela carta da torre e uma roda da fortuna aqui. Eu já vou adiantar para você que é uma semana de tomada de decisões, tá? Você vai ter que decidir, se posicionar. Haverão alguns eventos acontecendo nessa semana. Eu vou trazer aqui a energia da semana, as previsões e a orientação para que você tenha a melhor semana possível, para que você consiga se organizar, se reorganizar para a sua semana, tá? Mas eu já adianto que é uma semana onde você vai precisar se posicionar, decidir, falar. Temperança com 6 de ouros é aquela situação assim, eu quero fazer o melhor para todo mundo, eu quero ver o que fica melhor para todo mundo, mas às vezes a vida está exigindo ali uma resposta, está exigindo um posicionamento, a vida não quer esperar muito não, Capricórnio, a vida quer que você decide o que tem que fazer. E aí, claro que algumas situações começam a ficar mais delicadas, porque é como se você tivesse uma ampulheta, né? Você vira a ampulheta, cai a areia do tempo, é como se estivesse acabando ali o tempo, você vai ter que decidir. Então vou falar bastante, tá, sobre isso nessa semana. Fica até o final, porque é uma leitura com início, meio e fim, para que você entenda essa energia chegando. Tem bastante informações aqui, começando pelo trabalho, carta da torre com 6 de espadas. Então chega um momento no trabalho onde a sua decisão tem que ser exposta. A sua decisão, aquilo que você decidiu, aquilo que você pensou, aquilo que você refletiu, está na hora de expor, está na hora de virar comportamento, virar uma decisão. Carta da torre com 6 de espadas fala de situações assim, alguém pode se afastar, alguém pode ter uma ideia divergente, alguma mudança no trabalho que aconteceu ou que está acontecendo nessa... Eu diria muito mais que aconteceu. E você está tentando se equilibrar, tentando se organizar, tentando achar o caminho certo, mas tentando também pensando em várias coisas, sabe? Não é só a resolução, mas tentando deixar tudo bem arrumadinho, tudo bem bonitinho, para tudo funcionar. E aí, Capricórnio, é como se o tempo, a vida, não tivesse esperando tanto isso para acontecer. Então, é por isso que você tem que tomar decisões mais rápidas. Mas eu vejo aqui você se adequando a alguma situação, ou teve algum afastamento no trabalho, alguém que se afastou, alguém que entrou em atrito, alguém que tem uma ideia divergente, porque ideias divergentes também se afastam. Elas é tipo o imã, aquela parte do imã que a gente tenta aproximar e repele. Então isso tem a ver com conceitos, ideias sobre o trabalho, mas alguma questão que precisa de uma estruturação. E é como se você já soubesse o que precisa ser feito, porque você já está pensando sobre isso há bastante tempo. Temperança não pensa sobre isso há pouco tempo. Quem pensa há pouco tempo é sacerdotisa. Temperança já está pensando, refletindo, vendo qual é o melhor caminho, qual a melhor opção, como que funciona melhor. Só que a vida está chegando, né? Os dias estão passando, o tempo está correndo. Então, Capricórnio, no seu trabalho, tá? Para que você consiga recuperar essa torre com 6 de espadas, que são situações externas, adversas, são resultados por falta de ação, de repente, falta de ousadia, falta de aventura. Aventura no sentido positivo, né? De realmente falar, arriscar, liderar, tentar fazer algo diferente, tentar uma mudança, tentar crescer. Ficou daquele jeito e agora realmente precisa tomar um posicionamento um pouco mais firme, um pouco mais
energético, né? Acho que seria essa a palavra. Então, para esta semana, Capricórnio, muita ação, tá bom? Ação no sentido não de confronto, né? Não precisa de confronto, mas ação no sentido assim, ó, de atitude para resolver. E pense, não adianta tentar resolver tudo ao mesmo tempo, não adianta, você tem que ter uma prioridade. E é prioridade com E no final, não é prioridades com S no final. Prioridades. São várias prioridades, então não muda muito. Tem que ter uma prioridade. Aquilo que é prioridade você faz primeiro. Então é importante ter essa visão no trabalho, tá, Capricórnio? Tem semanas aqui, olha, eu faço leitura de Capricórnio já acho que 1 ano e meio, 2 anos. Então, todas as semanas, tô aqui sempre acompanhando. Tem vezes que fala assim, ó, Capricórnio, segue adiante, segue em frente, caminho livre, vai, aproveita que o caminho tá aberto, né? Só que aqui no meu canal, tá, Capricórnio, é leitura real da vida real. Aqui não tem enrolação, não tem ficção, não tem informações que não existem onde a carta tá dizendo a informação aqui, tá? Então, realmente, é uma semana para você se reprogramar, agir, recuperar, evitar prejuízos no trabalho. Isso tem a ver com uma pessoa diretamente ou com algum contexto profissional, demanda, horários, rotinas, tá? Bastante nesse sentido. E com forte reflexo no futuro. Não vou deixar de colocar essa questão aqui também, tá? Com forte reflexo no futuro. Então, a sua decisão, ela impacta diretamente no futuro. Pense com sabedoria, tá bom? E haja, que isso vai ser muito importante. Capricórnio, por falar em agir, aproveita, inscreva-se no canal. Se você ainda não é inscrito aqui, Capricórnio, aproveita e inscreva-se no canal. Leituras de Capricórnio todos os domingos às 5 horas da tarde. Leituras organizadas com a energia da semana, com as previsões, com as orientações para você iniciar a sua semana muito bem informado. E claro, muito obrigado pelo seu joinha, muito obrigado pelo seu comentário aqui no vídeo, muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, Capricórnio, de coração, ó. Um grande beijo para você. E vamos à leitura de relacionamentos, Capricórnio. Leitura de relacionamentos. Eu faço uma leitura em 2 partes. Primeiro eu faço uma leitura para as pessoas solteiras, livres e desimpedidas. Depois eu faço uma leitura para quem está namorando, para quem está noivo, para quem está casado. Para os solteiros, nós temos, olha só, Roda da Fortuna com Rei de Espadas. Aqui é uma situação também que, de uma certa forma, exige um posicionamento seu. Depende muito da resposta da outra pessoa. Se você está flertando com alguém, se tem alguém chegando em você, ou se você está afim, está naquela troca de olhares há bastante tempo já, chegou no momento que tem que ter o passo à frente. O que pode acontecer? Se você tiver um certo equilíbrio entre razão e emoção, o seu passo à frente vai ser muito positivo porque ressoa em Rei de Espadas. Agora, se você se precipitar, se você não utilizar as palavras corretas, a abordagem correta, vamos colocar abordagem porque daí é o contexto todo. Se você não tiver essa abordagem correta, aí talvez o resultado não seja tão positivo assim. A característica é que seja bom. Então, se você quer ficar com alguém, se você quer conversar com alguém, tá na hora de dar aquele oi, né? Oi, olá, tudo bem? Vem sempre aqui. Não, tô brincando. Mas é mais ou menos isso, entendeu, Capricórnio? Tem que dar esse passo à frente para que saia desse patamar. Tá num patamar gelado, ó. Temperança com 6 de ouros. Então, estabilizou, parou. Conversou com a pessoa, ficou com a pessoa, mas esfriou. Estão ficando, não estão ficando, não evoluiu, não, sabe? Aquela pergunta, tá, e agora? O que vai acontecer? Então tá na hora do próximo passo. Isso vai ser muito importante. E claro que a resposta depende muito da outra pessoa também. E a outra pessoa, ela tá numa indecisão, ela tá sem entender muito bem o que está acontecendo. Por quê? Porque não tem muita clareza nas suas atitudes, nos seus comportamentos. Ou tem clareza até demais. Eu diria que não. Sinceramente, eu diria que não, tá? Poderia haver aqui uma certa insistência da sua parte, mas mesmo que haja uma insistência, ela não está sendo colocada da melhor forma possível. E talvez isso cause alguma confusão, alguma dúvida na outra pessoa. Por isso que é importante você, né, se expor um pouquinho mais, dentro do bom senso, tá bom? Mas isso vai trazer um resultado. De alguma forma vai trazer um resultado para os solteiros. Ah, Velasque, caminhos abertos ou caminhos fechados? Caminhos abertos, meu amigo.
minha amiga, caminhos abertos, ó, o amor, caminhos abertos. Só que, né, tem que caminhar em direção ao amor, não adianta. Ah, e se a outra pessoa não quiser, ou não tiver afim, ou já estiver ficando com outro, ou com outra pessoa, a vida segue, você já tem essa resposta. Compreende? A busca da resposta não pode ser temerosa, você não pode ter medo de saber a resposta. Você tem que querer saber a resposta. Justamente para seguir uma outra direção ou esperar um pouquinho mais. Essa busca pela resposta, sem a insistência, sem a pressão, sem a cobrança, ela é muito bem-vinda. O mundo gira em torno de respostas. É ruim quando a gente cobra, né? Quando a gente tem ciúmes, tem aquele, eu preciso. Aí não, aí tá desequilibrado. Temperança fala de equilíbrio. Para quem está namorando, para quem está noivo, para quem está casado, aqui também, olha só, roda da fortuna, uma semana um pouco instável, tá? Emocionalmente falando. Tem a ver com as questões dos próprios astros, né? Do próprio mapa que está acontecendo, o astrológico dessa semana, que deixa o nível autocrítico um pouco em alta. Então, Capricórnio, você pode se sentir um pouco mais autocrítico nessa semana, você com você mesmo, você com a outra pessoa, vocês tendo ali alguns atritos desnecessários, tentando conversar, tentando se entender, mas de alguma forma não tendo um resultado 100% positivo em todos os casos. Isso acontece bastante também por uma questão de posicionamento, por uma questão de até na forma de falar. Quando a gente fala uma palavra, a intensidade que a gente fala essa palavra define muito do que a gente quer dizer. Então, se a gente grita, fala mais ríspido, fala mais forte, fala mais grosso, nossa, parece que a palavra tem espinhos. Mas se a gente usa as mesmas frases, falando de uma forma mais amena, mais tranquila, mais caridosa, mais harmônica, parece que soa totalmente diferente, é muito mais amigável. Então vá pelo caminho mais amigável. Mas não esqueça, tá, Capricórnio? É uma semana de conversas, é uma semana de decisão, é uma semana de tomar uma atitude, um posicionamento. Ou por um lado ou por outro. Isso vai ser muito importante. E eu digo mais, tá? Como a gente tem esses naipes de espadas muito fortes aqui, um 6 e um 9 de espadas, pode ter alguma relação com o trabalho, porque como o trabalho está passando por torre, isso pode atingir a questão de relacionamento diretamente. E como a gente tem torre, que são eventos externos, e aqui a roda da fortuna também são eventos externos, então eu diria que está muito equilibrado, tá, Capricórnio? Quem está num relacionamento pode estar passando por um problema no trabalho que está refletindo na relação pessoal. E aí, claro, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas se não está indo bem de um lado, eu me torno mais ríspido do outro, ou autocrítico do outro lado também. Por isso, uma semana de equilíbrio. Equilíbrio, carta da temperança. Buscando o equilíbrio, ela está temperando aqui os jarros. Por isso, temperança. De temperar, de jogar de um jarro para o outro. Encontrando, buscando o equilíbrio. E o próprio 6 de ouros, falando sobre o momento de decisão. Sobre como agir nessa situação. Capricórnio, eu gravei um vídeo sobre um ritual para 2023, para abertura de caminhos. Um vídeo gratuito, claro. É um ritual que eu pratico na minha vida há alguns anos. E a cada ano eu vejo as coisas acontecendo de forma positiva. Tá? Então, melhora ano após ano. Só dá para fazer uma vez por ano esse ritual. É um ritual que só dá para fazer uma vez no ano, e só uma vez. Então, fiz o ritual, não gostei, vou fazer de novo. Não dá. Tem que esperar o ano que vem. E como nós estamos ainda em janeiro, no início do ano, é a época perfeita para você fazer o ritual. É esse vídeo aqui, tá, Capricórnio? Se você não assistiu ainda, clica aqui, assiste o vídeo, reassiste, toma nota direitinho de como que precisa fazer. É gratuito, você não vai ter custo nenhum para fazer isso. E pode já gerar um grande resultado em 2023 para você. Clica aqui e faz o ritual, tá? Um grande beijo, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.